A Rede Manchete deixou uma legião de fãs saudosistas. Muita gente que passou pelas décadas de 1980 e 1990 gosta de relembrar do quanto era boa essa emissora. E de fato, teve muita coisa boa, mas teve também muito perrengue por parte dos diretores. Então eu separei 3 novelas que deram muito certo e 3 novelas que entraram para a história pelo caos durante a produção e exibição. Olá, bem-vindos à LTV! Antes de começar a nossa lista, eu quero convidar a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, e ativar o sininho, inclusive você que já me segue. E visite também o blog Leonel Online e meus perfis no Instagram. Agora, sem maiores delongas, vamos ao tema. A novela Pantanal já é bem conhecida, inclusive tem um vídeo aqui no canal exclusivamente sobre essa trama. Originalmente ela foi escrita pelo Benedito Rui Barbosa para passar na Globo. Em 1984, quase deu certo, mas as condições climáticas do Pantanal Mato-Grossense não permitiram as gravações naquela época e a sinopse foi engavetada. Melhor para a Rede Manchete, porque a emissora comprou a novela e produziu, que entrou no ar no dia 27 de março de 1990, redefinindo o jeito de fazer novela na televisão. A Rede Manchete já tinha produzido algumas boas histórias, como a Dona Beija e Cananga do Japão, e produziu também a minissérie O Guarani, depois de Pantanal, que foram muito elogiadas pela crítica e rendeu bons índices de audiência na emissora. Mas apesar da boa qualidade da produção, da direção que foi adotada pela emissora, a Manchete costumava ser bem apelativa para atrair audiência. Não eram poupadas cenas de nudez dos personagens e também não se tomava muito cuidado de esconder as genitálias dos atores. Escondia-se, mas o básico mesmo, às vezes até o básico era deixado exposto estrategicamente. E Pantanal, então, foi uma maravilha nesse aspecto. Os atores diziam que tinham um pouco de medo das piranhas, que tinha nos rios, mas volta e meia tinha alguém tomando banho sem roupa. E o ator Marcos Winter, relembrando da época das gravações, disse que não sentia muita vontade em fazer cenas de nudez. Diferente de Marcos Palmeira, que não tinha nenhum pudor em se despir diante dos colegas. Porque naquela época, diferente das novelas de hoje em dia, que usam tapa-sexo, era tudo ao natural mesmo, não tinha tapa nada. Bom, a novela roubou telespectadores da Globo, que se viu obrigada a mexer em sua programação e elaborar uma estratégia para prender os que ainda se mantinham e reconquistar os que mudaram de canal. A novela chegou ao fim no dia 10 de dezembro de 1990 e o mesmo diretor, Walter Avancini, deu a ideia da substituta que eu vou falar daqui a pouquinho. Como o Pantanal fez muito sucesso, era natural que muitos telespectadores e diretores da emissora pensassem em produzir uma novela chamada Amazônia. E foi o que aconteceu. O Chiclete Ping Pong pegou carona no sucesso de Pantanal e lançou o álbum de figurinhas com fotos de pássaros, animais, paisagens do Pantanal. E foi um sucesso. Eu tive o meu álbum também. Depois lançou o álbum da Amazônia, eu consegui esse também. Mas não consegui preencher nenhum dos dois, na verdade, ficou inacabado. E a novela Amazônia estreou no dia 10 de dezembro de 1991. Foi escrita por Jorge Duran e a Denise Bandeira e dirigida por Tezuka Yamazaki e Marcos Schetman, ou algo parecido. Tezuka Yamazaki te soa familiar? Ela dirigiu vários filmes para o cinema, por exemplo, Lua de Cristal, o filme de maior bilheteria da Xuxa, entre outros, da própria Xuxa. Apesar de não ter sido o mesmo diretor, o Jaime Monjardim, vários atores que fizeram Pantanal estavam no elenco, como Marcos Palmeira, Cristiano Oliveira, Jussara Freire. Aliás, a Manchete tinha um casting um pouco limitado, então alguns atores emendavam o trabalho. Quando acabava a novela, já entravam em outra. Eu, sinceramente, assisti muito pouco de Amazônia, mas lembro que no primeiro capítulo eu estava todo empolgado porque tinha expectativa que fosse algo similar a Pantanal. E eu achei a história meio complexa, não entendia o que estava acontecendo e acho que foi esse o grande problema dos autores. Eles quiseram fazer a Glória Pérez, que mistura culturas numa mesma trama. Na verdade, no caso de Amazônia, a proposta da novela era unir 2 séculos, o final do século XIX e o início do século XXI. Então os atores interpretavam 2 personagens simultaneamente em épocas diferentes. Ou seja, não era nem Glória Pérez. Aqui foi mais aquela novela Além do Tempo da Globo, que diferente da Manchete, a história passou em 2 fases separadas. Tipo, 2 novelas dentro de uma. Quando uma fase acabou, começou a outra já em seguida. Em Amazônia, Cristiano Oliveira, por exemplo, ela no futuro era uma jornalista em busca de aventura e no passado era uma bailarina. No futuro ela se envolvia com Lúcio, interpretado por Marcos Palmeira, que era chefe de uma gangue de trambiqueiros, e tinha visões do passado, onde era filho de um comendador que explorava a extração da borracha da floresta. Como os telespectadores de telenovelas estão acostumados com histórias mais tipo água com açúcar, essa trama era muito fora do padrão, aí então não agradou muito.
Aí, devido à baixa audiência, mais ou menos 2 meses depois da estreia, a novela foi reformulada e ganhou o título de Amazônia Parte 2, com uma nova história, nova direção e novos personagens. E tudo se passava só no século XIX, inclusive essa parte chegou a ser vendida para fora do Brasil. Mas em relação à audiência não adiantou nada e foi bastante decepcionante. O diretor Jaime Mojadin, que estava dirigindo a novela Pantanal, deu a ideia da sua substituta. Ou seja, o cara estava finalizando uma novela, não tinha nada previsto para vir depois e num belo dia ele teve um insight. Em Pantanal mostrava-se muito as cenas longas de natureza selvagem, que era tudo muito lindo, né, mas era só o Pantanal. Ou melhor, não era só, era o Pantanal. Né, mas ele queria mostrar isso do Brasil inteiro. E assim nasceu a história de Ana Raio e Zé Trovão, né, que estreou no dia 12 de dezembro de 1990. Ana Raio era interpretada por Ingrid Liberato e o Zé Trovão por Almir Sater. Os dois tinham atuado em Pantanal. Ela integrava uma comitiva de rodeios e ele outra comitiva. Aí um dia eles se cruzaram e aí já dá para imaginar no que aconteceu, né? Apaixonaram-se. Marcos Caruso, Rita Buzari e Jandira Martins viajaram com a comitiva de rodeios da trama por várias partes do Brasil, escrevendo os capítulos de acordo com o que podiam extrair do local onde chegavam. Ou seja, tinha um fio condutor muito sutil, que era a busca de Ana por sua filha, que tinha sido levada pelo pai. Mas, de resto, era criado a partir do que iam encontrando pela frente. A novela não chegou a ter os mesmos índices de audiência de Pantanal e foi bem cara para a emissora, mas foi satisfatória. A trama acabou no dia 13 de outubro de 1991. O Marajá foi produzida pela Rede Manchete para estrear no dia 26 de julho de 1993. O tema e o título vinham de um jargão do presidente Fernando Collor de Mello, que se dizia ser o caçador de marajás, mas ele mesmo acabou se tornando um. Ele era fotografado esquiando, foi acusado de desvio de dinheiro público para reformar a sua casa, que tinha cascata na piscina. E detalhe, o Collor tinha sido o primeiro presidente eleito através de voto popular depois do fim da ditadura militar. A ditadura acabou em 1984. Em 1988 foi concluída a Constituição do país e em 1989 teve as primeiras eleições diretas. Collor chegou no segundo turno com Lula e a Globo editou o debate entre os dois, favorecendo Collor, que foi eleito. Mas em 1992 ele sofreu impeachment. Então, baseado nessa tramóia toda, com a direção de Marcos Schittmann, José Louzeiro, Regina Braga, Eloy Santos e Alexandre Lídia resolveram escrever uma sátira onde o presidente de um país fictício chamado Ele arma um esquema para se manter no poder por 30 anos. Gente, essa é a história da Rússia. Essa foi outra tentativa de revolucionar a forma de fazer novela. A intenção era misturar jornalismo com teledramaturgia, mas a emissora estava passando por uma forte crise financeira e todas as cenas foram feitas com apenas uma câmera e reaproveitava vários figurinos e cenários de outras produções da emissora. Até um automóvel do Adolfo Bloch, que era o dono da emissora, né, foi emprestado para ser usado como o carro de um assessor do presidente na trama. Dos 80 capítulos previstos, 15 já estavam gravados e 5 já estavam editados para ir ao ar. No elenco estava Júlia Lemertz, Alexandre Borges, Antônio Petrinho, Sara Freire, Antônio Pitanga, Ângela Leal e Rubens Correia, entre outros. Prevendo que haveria processo por parte de Collor, Adolfo Bloch contratou uma advogada para auxiliar os autores para que evitassem complicações com a justiça. E resolveu? Não. Porque no dia da estreia, uma ação movida pelo ex-presidente Fernando Collor proibiu a exibição. Ele sentiu-se ofendido e disse que a sua honra seria arranhada pela trama. Os advogados do canal tentaram caçar a liminar para tentar exibir a novela, mas não tiveram sucesso. Caso fosse liberada o Marajá, a trama, só poderia ir ao ar depois do julgamento da ação judicial, que demoraria mais ou menos 60 dias. Na verdade, só aconteceu no início de 94. A novela teve a exibição liberada pela justiça, mas com cortes. Porém, o próprio Adolfo Bloch, que não quis mais saber da trama, porque ele não queria mais entrar em disputa com a família do Collor, ele achou melhor esconder as fitas. E dizem até que ele mesmo escondeu, né, guardou com medo que elas fossem roubadas e a Manchete fosse prejudicada. A terceira novela desse vídeo, que rendeu bons índices de audiência para a Manchete, até fez a emissora dar uma respirada em meio à crise que vivia na época, foi Chica da Silva. A estreia aconteceu no dia 16 de setembro de 1996 e quase ficou um ano no ar. Ela foi escrita por Valcir Carrasco, com colaboração de José Carvalho, e contou com a direção de Jorge Camargo e Jacques Lagoa, J. Alcântara, a Lisânia Azevedo e Walter Avancini, uma tropa de diretores. Um detalhe, o Valcir Carrasco era contratado do SBT.
Então ele usou o pseudônimo de Adamo Angel, ou Angelo, Adamo Angel. E sua verdadeira identidade só foi descoberta em abril de 1997, quase no fim da novela já, né? Chica da Silva foi baseada em pessoas e fatos reais. A Francisca da Silva de Oliveira, de fato, viveu no Arraial do Tijuco, hoje chamada Diamantina, né, no século XVIII. E a novela é livremente baseada nos romances Chica que Manda, de Agripa Vasconcelos, e também no romance homônimo de João Felício dos Santos. Thaís Araújo se tornou a primeira protagonista negra em uma novela na história da televisão brasileira. Além dela, havia um elenco gigante, inclusive com atores portugueses, e vários nomes bem conhecidos passaram pela trama, como Victor Wagner, Drica Moraes, Murilo Rosa, Giovanna Antonelli, Zezé Mota e Adriane Galisteu. Havia muitas cenas de nudez, mas a Thaís Araújo, que ainda era de menor, tinha que ser poupada, então o seu par romântico, o Victor Wagner, acabava passando o rodo no Tijuco. E até a atriz pornô italiana Titiolina foi chamada para fazer algumas cenas mais calientes. Mas a Thaís Araújo não escapou não. Quando ela fez 18 anos, tiraram a roupa dela. A novela Chica da Silva tem muitas cenas fortes, além das de nudez, mas ainda assim o jornal espanhol 20 Minutos a elegeu como a 6ª melhor telenovela brasileira de todos os tempos. Chupa Globo! A trama chegou ao fim no dia 18 de agosto de 1997. E um ano depois estreou Brida, no dia 11 de agosto de 1998. Foi a última novela a ser produzida pela emissora, que na época não aguentou a crise financeira pela qual passava e foi extinta. Brida foi baseada no livro de Paulo Coelho, escrita por Jaime Camargo, Sônia Mota e Angélica Lopes, com a colaboração de Ana Fadigas e Sami Urman. Teve direção de Walter Avancini, Sérgio Matar, Lisânia Azevedo e Luiz Antônio Pilar. O nome de Ana Fadigas te lembra de alguma coisa? Ela foi a criadora da revista G Magazine. O ensaio de capa polêmico foi com Cláudio Farias, que na época do ensaio era noivo da Gretchen. A meta para a audiência era de 10 pontos, então a emissora resolveu investir um pouco para ter o retorno esperado. Uma equipe de 18 pessoas embarcou para a Irlanda e gravou cenas em ambientes que retratassem o século XIV, inclusive em um castelo medieval. Havia um contrato com os patrocinadores, que estipulava uma meta de pelo menos 5 pontos de audiência. Caso contrário, os patrocínios iam ser cancelados. Então, para melhorar a trama, o diretor trocou o roteirista, chamou atores que já eram bem conhecidos do público, criou um núcleo cômico, acrescentou cenas de nudez, inclusive nudez frontal masculina. Tudo isso para chamar a atenção, mas a novela patinava nos 2 pontos. E os patrocinadores deram um beijo, bye, 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 e a manchete ficou com um baita pepino nas mãos. A emissora, já endividada, deixou de pagar o elenco e técnicos que se recusavam a continuar trabalhando sem receber. Então, pouco mais de 2 meses depois da estreia, a novela terminou em um resumo narrado no dia 23 de outubro. Ou seja, tudo ia bem até um dia, no dia seguinte a novela acabou. Fulano acabou com ciclana, Beltrano fez isso em sua vida, e assim acabou a novela. Bem, meus queridos, a história é essa, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até lá, um grande beijo, tchau. Essa foi uma outra tentativa de revolucionar a reforma, né? Então, para melhorar a trama, o diretor trocou o roteirista, chamou o roteirista, e a novela Amazônia estreou no dia 10 de dezembro de 1991. Ela foi escrita por Jorge Duran e Denise Bandeira e dirigida por Tezuka Yamazaki e Marcos...